prazer estar a primeira vez aí no seu programa aqui. Opa, o prazer é todo nosso recebê-lo aqui também. Tomando esse cafezinho da Fiorella, tá bom demais? Pois é, tá uma delícia aqui, ó. Já tô finalizando ele aqui já. Que maravilha. Muito bom. André, quanto tempo existe o Laboratório Exame, hein? Porque eu percebo que ele é uma referência aqui em Campo Mourão, né? Isso, é. É até interessante essa pergunta, porque nós estamos em Campo Mourão há 8 anos, né, desde 2015. É bastante tempo e ao mesmo tempo não é. Assim, né, em 8 anos a gente conseguiu crescer bastante. Hoje nós temos 3 unidades aqui em Campo Mourão do Laboratório Exame. Sim. Né, e essa ideia foi realmente para poder atender a cidade inteira, para que sempre você tivesse um laboratório exame próximo de você. Né? Então, nossa primeira unidade foi ali na Asa Leste, na Avenida Ney Braga. Então, para aquela região, para as pessoas daquela região lá, facilitou bastante. Né? Uma unidade nossa que atende legal ali toda aquela região. Fica na Avenida Ney Braga, número 940, uma unidade bem conhecida já. E aí nós temos também a unidade da Avenida José Custódio, que fica ali próximo ao Banco do Brasil, ali, né? Essa unidade da Avenida José Custódio é a mais nova, a unidade nossa, né? Que hoje nós fazemos tanto exames quanto vacinas. E também é a matriz da Avenida Goiorê. Exatamente. No caso, André, gera algumas dúvidas das pessoas naquele momento que vai fazer o exame, né? Porque tem locais que falam assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. As pessoas precisam mesmo ir em jejum ou não? Então, Laudelino, o jejum ele é necessário para alguns exames. Mas por incrível que pareça, para a maioria dos exames não precisa daquele jejum longo, jejum de 8 a 12 horas. Só que como na grande maioria das requisições possui um ou outro exame que precisa fazer, que é o caso da glicose, da glicemia, para quem quer fazer uma pesquisa de diabetes ou não, e o triglicerídeos também são os principais aí que precisam de um jejum um pouco mais longo, né? A glicemia aí precisa de pelo menos umas 8 horas de jejum, e o triglicerídeos pelo menos umas 12 horas de jejum. Geralmente esses exames estão nessas requisições, né? Então fica mais fácil realmente o paciente ir cedo. Só que tem muitos exames como alguns hormônios, né? O próprio hemograma, e alguns outros também que não precisam desse jejum longo. Às vezes um jejum de 2 a 3 horas após a última refeição já é suficiente. Por isso que a gente sempre pede para que a pessoa entre em contato com a gente, nosso canal de atendimento, WhatsApp, por telefone, mande a lista de exames que a gente pode... Às vezes a pessoa fica mais fácil para ela ir após o almoço, às vezes fica mais fácil depois do café da manhã, lá pelas 10 da manhã, que realmente é até bom, porque é um horário que tem menos movimento nas nossas unidades, né? Então a pessoa consegue ser atendida mais rápido. Exatamente. Então essa é uma dúvida boa, porque às vezes na requisição da pessoa não tem esses exames que precisa de jejum, e ela pode ir um pouquinho mais tarde, com um pouco mais tranquilidade. De tarde não é recomendado, sempre de manhã. Dependendo do exame, não tem problema ser feito à tarde também, né? É claro que a refeição do almoço é uma refeição um pouquinho mais pesada, então geralmente a gente pede para dar um intervalo de pelo menos umas 2 a 3 horas ali após o almoço, para esses exames que não precisam do jejum longo, né? Então, assim, não tem problema. Se for um exame que a gente avaliar lá e realmente ver que não precisa, pode ir ali pelas 3, 4 da tarde fazer o exame, não tem problema nenhum. Possivelmente o exame fique pronto no mesmo dia ainda. Olha aí. E tá chegando o Dia dos Pais, a gente vai falar então de bebida alcoólica, porque assim, o pessoal comemora no domingão com o pai, bebe e tal, mas aí tem exame na segunda-feira. Pode ir, não pode? Como fazer? Exatamente, essa é uma pergunta muito boa, que gera muita dúvida. Mas na verdade, para alguns exames interfere sim, tá? Então, principalmente exames relacionados a marcadores de lesão hepática, que a gente fala, que são exames do fígado. Então, realmente, se a bebedeira no domingo for muito pesada, leva alguns dias aí até a função hepática se restabelecer 100%. Então, pode acontecer sim, às vezes alguns pacientes chegam lá, fazem o exame na segunda, na terça, e dá um resultado elevado nesses exames do fígado. O paciente fica preocupado e eu sempre pergunto, como foi teu fim de semana? Fui num casamento, fui numa festa, foi bem puxado assim a bebedeira. Então vamos aguardar mais uns 4 dias e repetir. Geralmente repete e já se normalizou. No máximo é 4 dias. O recomendado? É difícil a gente conseguir estipular, porque depende de quanto a pessoa bebeu e depende de pessoa por pessoa também. Né, mas a gente sempre pede para dar um intervalo um pouco maior, assim, depois de um dia de bebedeira forte, principalmente se a pessoa tiver exames relacionados ao fígado nessa bateria de exames dela. E se sabe que vai ter exame, tentar evitar, né? É bom tentar evitar, exatamente. Gente, tentar evitar se você tem exame. No caso, assim, sempre fazer um check-up,
caso precise, tem que ter um pedido de um médico? Como que a pessoa faz? Porque, eu tenho que passar por um clínico geral para depois fazer esse exame ou não? Como funciona? Olha, não precisa passar necessariamente por um médico. Não. Com uma ressalva, se o paciente tiver plano de saúde, né, se for independente do plano de saúde que seja, aí precisa de um pedido médico, tudo certinho, com o seu nome completo, os exames, um carimbo e uma assinatura do médico para a gente poder executar essa guia. Agora, se a pessoa não faz questão de fazer esses exames pelo seu plano de saúde, né, eu não quero passar pelo médico, quero só fazer um exame, uma testosterona, a pessoa que vai na academia, né? Um hemograma, saber se está com anemia, alguns outros hormônios, saber como é que está meu rim. Não precisa mesmo. Aí, né, se paga no particular ali, não tem problema nenhum, né? A gente não vai conseguir fazer pelo seu plano de saúde, por não ter o pedido médico, mas a pessoa pode ir lá que eu ou meu sócio, o Daniel, né? Tem um sócio lá também no laboratório que também é bioquímico, e a gente pode atender e ver qual a necessidade, né? E realmente, assim que os resultados saírem, a gente pode dar uma assessoria, né? Para mostrar o que está dentro, o que está fora. E aí, se realmente tiver alguma coisa fora, a gente ajuda a encaminhar para algum médico, né? Para que o médico dê sequência no atendimento do paciente. Ou seja, não precisa, então, não é necessário. Porque existe esse tabu, né? Eu tenho que passar pelo médico para depois fazer o exame. Não precisa. Às vezes eu quero saber como está minha vitamina D, minha vitamina B12, porque as vitaminas são muito importantes, às vezes, para o nosso bem-estar. Às vezes a pessoa, não tô meio cansado, será que... Né? Então a gente pode ir lá fazer um cortisol, fazer um vitamina D, vitamina B12, para saber se você precisa de suplementar essas vitaminas, né? Então aí não precisa, aí é só chegar até o laboratório, chamar por mim, né, André ou Daniel lá no laboratório exame, a gente já consegue, de acordo com a sua idade já, fazer um pacote de exames básico ali para você, não tem problema nenhum. Esse exame demora muito para fazer, esses exames? Quando a pessoa chega lá, como funciona? Depende muito do exame. Hoje a grande maioria dos exames ficam prontos no mesmo dia. Né? Só que é claro que às vezes tem alguns exames como hormônios, um pouco mais complexos. Às vezes nós temos um grande número de exames genéticos hoje em dia, leva um pouquinho mais de tempo. Pode levar às vezes 1, 2 dias úteis, né? Mas geralmente hoje em dia tá bem rápido, assim, né? A maioria, grande maioria aí, em 1, 2 dias úteis já está tudo pronto. Para o paciente é rápido, chegando lá para fazer o exame Tranquilo. É só chegar lá com um documento pessoal, é sempre importante, que às vezes nem todo mundo leva seu documento pessoal, mas é só chegar até o balcão com um documento pessoal, chamar pelo bioquímico, ou perguntar quais são os pacotes de exames, assim, né, para check-up, que ele pode ser atendido na hora ali já. Maravilha. André, a gente vai fazer o seguinte, uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Temos que falar sobre dengue, o pessoal está procurando a vacina contra a dengue e os mais jovens também em relação a exames, se precisa fazer ou não. A gente volta então em instantes com esse bate-papo com o André Rangel, ele que é sócio proprietário da Laboratório Exame aqui de Campo Mourão. E estamos conversando aqui com André Rangel, do Laboratório Exame aqui em Campo Mourão. A gente falava agora há pouco sobre a importância desses exames, se é rápido, se não é rápido, mas os jovens ficam na dúvida, né, André? Preciso fazer exame, mas eu sou saudável, eu sou magro, a minha vida tá ótima, mas eu preciso fazer exame? Essa é a questão, né? Precisa sim. A gente consegue ver o exterior ali, o externo da pessoa, mas não dá para ter uma visão raio-x e ver como que tá o organismo dela por dentro, né? Então, tem muitas doenças hoje genéticas, né? A própria dislipidemia, né, que é a alteração nos colesteróis, né, triglicerídeos, né, acontece muito em pessoas que não são obesas, pessoas muito magras, que tem às vezes, já vem geneticamente esse problema aí, né? Então, tem pessoas com triglicerídeos altíssimos, o colesterol ruim muito elevado, e pessoas que são magras, com hábitos saudáveis, com alimentação saudável, e está completamente desregulado, mas é porque é uma questão mais genética mesmo, né? Até mesmo a diabetes, enfim, diversos outros problemas que a gente consegue detectar no exame de sangue, pessoas que pode até achar que estão 100% saudáveis, mas que na verdade é bom fazer esses exames, porque a prevenção é o melhor remédio. Exatamente. No caso das vacinas, tem vacina da herpes zoster? Tem lá? Isso, Laudelino. Até essa questão da herpes zoster é uma questão que está bastante em alta, e eu vou te explicar por quê para todos os ouvintes que estão ouvindo aí. Com certeza já tem algum conhecido, algum familiar que já teve um episódio dessa herpes zoster. Vou até passar algumas informações que são interessantes, que poucas pessoas sabem.
todo mundo que já teve catapora em algum momento da vida pode vir a desenvolver a herpes zoster lá pra frente. Isso é muito interessante, então eu vou repetir. Olha. Todo mundo que já teve catapora em algum momento da vida pode vir a desenvolver a herpes zoster em algum momento da vida. Por quê? Porque é o mesmo vírus o causador. E que se a pessoa teve catapora lá atrás, esse vírus pode ficar latente, ele fica dormente nos nervos da pessoa por anos, por décadas. E geralmente ele se manifesta após os 50 anos de idade, né? Principalmente se tiver alguma baixa da imunidade, né? Então, após os 50 anos de idade, é comum a pessoa vir a desenvolver pelo menos em algum momento a herpes zoster, que acaba causando aquelas bolhas, causa aquela vermelhidão na região das costas e é muito dolorido. Em alguns casos não tanto dolorido, mas na maioria das vezes é uma dor bastante forte, sabe? E em casos mais graves pode provocar até cegueira, enfim, né? É bem grave realmente essa questão da herpes zoster. E aí hoje nós já temos a vacina contra a herpes zoster, que é a Shingrix. Então essa vacina aí veio realmente para ajudar demais e revolucionar essa questão. E até estava dando uma lida ontem, tem um estudo que nos Estados Unidos, né, esse estudo é só dos Estados Unidos, mas a gente acredita que deve ser meio semelhante em relação aos outros países. Que 99,5% dos adultos com mais de 40 anos possui o vírus causador da herpes zoster no seu organismo lá latente, fica escondidinho lá. E que em algum momento pode vir a desenvolver a herpes zoster, né, seja nos 50, 60 anos de idade. Então, tomar muito cuidado, então. Exatamente. Tomar essa vacina quanto antes. Exatamente. Então, assim, a vacina ela é indicada para pacientes acima dos 50 anos de idade, né? Porque a incidência maior, né, do desenvolvimento dessa doença é realmente acima dos 50 anos de idade. E ela tem um esquema vacinal de 2 doses, né? Mas, assim, quem tem condições e que realmente pode tomar essa vacina aí após 50 anos de idade é indicado a todos os adultos. Tem um laboratório exame. Nós temos ela no laboratório exame mais vacinas, que fica ali na unidade da Avenida José Custódio. Né? A gente tem essa vacina aí, a gente aplica praticamente todos os dias, tem algum paciente que solicita essa vacina. E os médicos estão indicando bastante também aos pacientes. Tem também vacina contra a dengue? Temos também. Essa vacina contra a dengue é uma vacina que chegou há pouco tempo também para nós. Apesar de já estar no mercado já há um certo tempo, né? É uma vacina japonesa, ela veio lá do Japão, foi fabricada lá e desenvolvida lá. É uma vacina muito moderna, né? Nós tínhamos já uma vacina para dengue, né? Só que era uma vacina que era meio complexo, assim, a forma de administração dela, né? Aquela vacina antiga, você precisava ter tido dengue anteriormente, então só podia ser feito com pedido médico, aí tinha que fazer alguns exames para ter certeza se você teve dengue no passado ou não, né? Porque para pessoas que não tinham pego dengue lá no passado, podia ser meio perigosa. Agora essa que veio não, essa é uma vacina extremamente segura, pode ser aplicada em qualquer pessoa ali dos 4 aos 60 anos de idade. Que maravilha. Se a pessoa teve dengue ou não teve dengue, ela é indicada, entendeu? Exatamente. Então é uma vacina assim, quem já teve dengue sabe como é bem complicado, né? A pessoa fica de cama mesmo, dor no corpo, é terrível, né? Mesmo o adulto mais forte, né? Os nossos pacientes relatam pra gente, fala, cara, olha, eu achei que não ia passar dessa. Nossa, e é o que muito paciente fala pra gente. Sim. Então, assim, é muito importante realmente. Infelizmente, ela não está disponível na rede pública, tá? Ela ainda não está disponível no SUS, mas nós já temos ela no laboratório exame, então... Se as pessoas estiverem interessadas, vale bastante a pena. Exatamente. Nosso café da manhã, André, passa rápido demais. Mas muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o André Arruda Rangel, sócio proprietário, diretor administrativo do Laboratório Exame aqui de Campo Mourão. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, as portas da TRFM estarão sempre abertas a você. Obrigado, agradeço aí o Laudelino, todos os funcionários da Rádio Terra que me receberam aqui. É muito bom estar participando do programa aqui com vocês. Que maravilha. Gostou mesmo do cafezinho da Fiorella? Maravilhoso, muito bom. Que já acabou até já aqui já. Muito bom. Que maravilha. Muito obrigado, André. Obrigado. E para você que quer conhecer mais Laboratório Exame aqui em Campo Mourão, ele disse então que são 2 locais aqui em Campo Mourão. São 3 unidades. 3 unidades. A nossa matriz ali na Avenida Goiôerê, esquina com a Roberto Brezinski. Né? Aí nós temos a unidade lá da Asa Leste, da Avenida Ney Braga. Tem Laboratório Exame lá também. E aqui na Avenida Goiôerê, próximo à Unimed, próximo ao Banco do Brasil,
ali nós temos também a nossa unidade de exames e vacinas. Ali fazemos os dois. O horário de atendimento muda de uma para outra? Muda. Ali na Avenida Goiorê, que é a nossa matriz, é das 6h30 da manhã. Para quem tem que ir bem cedinho para o trabalho, isso é muito bom. Às 6h30 da manhã e vai até às 18 horas. Né? Ali da Ney Braga, vai das 6h30 da manhã também até às 13h. Vai só até 1 da tarde. Sábado normal, sábado das 7 da manhã até às 11 da manhã. E ali na José Custódio, das 7 da manhã até às 4 horas da tarde. Perfeito. Muito obrigado, viu, André? Obrigado, pela sua Aldrino. participação no nosso Café da Manhã.